Oi, carinhos. Então, dado o momento atual e eu não sei exatamente quando eu vou terminar o trabalho de escrita, porque é difícil, é difícil compartilhar um trabalho de escrita no momento para mim, por uma série de questões muito pessoais minhas, mas dado o quadro atual de fenomenologias que estão afetando desde forma leve até estados gravíssimos, o psíquico humano. Então, levando muitas pessoas a comportamentos bizarros, comportamentos totalmente disfuncionais, e também não só comportamentos momentâneos que passam rápido, como também comportamentos crônicos, né? De psiquismos alterados e de distúrbios, né, comportamentais. Eu pretendo estar conversando um pouco com vocês a respeito. Eu já venho fazendo isso, né? Num vídeo em que eu compartilhei o meu pensamento sobre os motivos de estudar lutas marciais, né? Lutas em geral. Eu falei um pouco a respeito, né, da necessidade de suar, exercício físico para cura de qualquer distúrbio, desde leve até grave, mental, né? E eu tenho um trabalho que eu venho escrevendo há algum tempo a respeito de fenomenologia, querendo alertar, né, aos acadêmicos da medicina, aos acadêmicos da filosofia do pensamento humano, os estudiosos do pensamento humano, da necessidade de inserir a fenomenologia como a questão fundamental e inquestionável de análise para as ocorrências fenomenológicas comportamentais do humano, que são levadas quase sempre para o lugar de esquizofrenia, né, e de lesão cerebral, como um acontecimento disfuncional orgânico, né? Então aqui eu apresento através desse livro, que é um livro que eu tenho usado para representar, então, uma das histórias interessantes, né, de fenomenologia acontecida com essa repórter muito nova do New York Times, conceituada, respeitada, que do dia para a noite apresentou um comportamento totalmente disfuncional, desconecto e disfuncional orgânico. Primeiro ela apresentou um comportamento psíquico estranho, depois evoluiu para uma série de disfunções orgânicas e chegando a um estado muito grave de internação. E ela só não foi classificada e medicada como esquizofrênica porque a mãe e o namorado não aceitaram esse diagnóstico, dado ao fato de que ela nunca, em momento nenhum, tinha apresentado nenhum comportamento que levantasse qualquer suspeita de esquizofrenia ou qualquer problema mental. Ela passou aqui, como vocês podem ver, ó, Susana Carlan Insana, Meu Mês de Loucura. Esse livro ficou um tempo no primeiro lugar do New York Times, um best-seller, tá? Porque é uma história verídica. E existem alguns gráficos aqui do mental dela, da inflamação neurológica que ela sofreu, né?
e que os médicos, né, os diagnósticos que são apresentados aqui nesse livro teriam sido outros se as pessoas tivessem investigado a fenomenologia pela qual ela passou. E pela descrição das ocorrências e pela forma como ela se curou, fica muito evidente que ela passou por um processo fenomenológico. Então, através desse livro, eu tenho então feito o embasamento da necessidade de levarmos a ciência acadêmica da medicina, a todas as ciências unificadas, a fenomenologia como cunho inquestionável de necessidade, de inserir sempre a investigação fenomenológica dos acontecimentos das pessoas, tanto psíquicos como de doenças, como que as doenças surgem. Porque a fenomenologia é uma grande responsável pelo surgimento de doenças que não sabemos de onde aparecem, que não tem qualquer... Você puxa a raiz, o histórico de saúde da pessoa e não tem qualquer motivo para aquela doença ter surgido. Trata-se de uma fenomenologia explicável e de ocorrência muito mais recorrente do que nós podemos imaginar e que leva milhares de pessoas a serem diagnosticadas como esquizofrênicas, loucas, medicadas de forma errada e que destrói a vida de inúmeras pessoas para sempre, porque não são diagnosticadas e não têm o encaminhamento correto para o que de fato está acontecendo com essa pessoa. Então, através desse livro, eu venho desenvolvendo um trabalho para apresentar e para que a gente possa, então, conhecer os outros caminhos para a gente tratar dessas fenomenologias que alteram o comportamento humano, a mente humana e, inclusive, a saúde dos homens.